Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora retorna alguns livros comigo em Ageu. Se você pegar Mateus e retornar devagarzinho, você vai chegar em Malaquias, Zacarias e Ageu. É o terceiro livro antes de Mateus. Ageu capítulo 1. Diz assim, Ageu capítulo 1, verso 1 em diante. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é o tempo de habitardes vós em casas apaineladas ou estucadas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, e edificai casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Verso 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Feche os olhos, deixa aberto aí, não feche a Bíblia. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu te dou graças por esse sábado, por esse dia, Senhor. E eu te peço que tu fales essa noite pelo poder da sua palavra. Peço que tu nos faça abundar em graça essa noite. Graça gloriosa e abundante, abundando sobre todos nós. Espírito do Senhor, revela a nós as grandezas do seu reino. Revela a nós a centralidade e a primazia de Cristo em todas as coisas. Leva o nosso coração a se curvar, Senhor, diante da sua soberania, onisciência, onipotência, santidade. Senhor, mostre a grandeza do teu reino, a qual nascemos para dar prioridade. Mostra, Senhor, que Cristo é o primeiro em tudo, em todos, e tudo foi criado por Ele, e nele subsiste todas as coisas, e tudo foi criado nele e para Ele. Eu te peço essa noite que só o seu nome seja exaltado, em nome de Jesus, amém. Presta muita atenção no que eu vou te dizer essa noite. Eu gostaria que agora ninguém conversasse, nem se levantasse, e as crianças que têm problema vão para as escolinhas ou para o hall de entrada. E o pessoal do fundo não atrapalha quem quer prestar atenção não, na mensagem. Por favor.
Nós iniciamos abrindo no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, numa das declarações mais conhecidas e mais profundas do Sermão do Monte. O verso 32 que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse verso, esse texto, ele foi extraído do contexto do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, o que ele declara? Qual é o conteúdo do Sermão do Monte? O Sermão do Monte vai definir as características do cristão. O Sermão do Monte, ele vai abordar o perfil do membro da igreja cristã. Todos os detalhes, as declarações e as afirmações do Sermão do Monte são concernentes à conduta do cristão. O perfil que a igreja, o súdito do reino, porque também é um sermão concernente ao reino. Logo, o povo de Deus, comprado pelo seu sangue, torna-se súdito, membros desse reino. Logo então, o sermão define a característica, ou as características, que esses súditos, que os cristãos, que a igreja deve ter. E no capítulo 6, a partir do verso 25, Jesus vai abordar sobre a solicitude da vida, as necessidades básicas e diárias que todos os homens têm, como necessidade de comer, se vestir, beber, necessidades como as nossas atuais, modernas, contemporâneas, tratamento médico, escolar, vestuário, comida, condição social, civil, aceitável. E todo ser humano tem essas necessidades. É chamada a solicitude da vida. Só que aí ele traça um paralelo e diz que, apesar de termos as mesmas necessidades que os gentios, o povo do mundo, os sem Cristo, os que não foram transformados, nós não agimos diante da solicitude da vida, das necessidades, como eles. Assim como eles, nós temos necessidade de alimento. Assim como eles, temos necessidade de vestuário. Assim como eles, temos necessidade de tratamento dentário, médico. Mas nós não nos posturamos como eles, diante dessa necessidade. Nós, por sermos cidadãos do reino, cristãos, comprados por seu sangue, temos uma postura diferente. Então ele vai dizer: não andeis ansiosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o corpo, e não é a vida mais que os alimentos, e não é o corpo mais que os vestidos? Portanto, lá no final ele vai dizer: não andeis ansiosos, perguntando o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois os gentios procuram todas essas coisas. O povo ante Deus, sem Deus, o ímpio, é que procura. O que ele está ensinando aqui? Que nós, não, por sermos o povo de Deus, não devemos dar ênfase nas necessidades básicas diárias físicas. Os gentios é que dão ênfase na comida. Os gentios é que dão ênfase no vestuário. Os gentios é que dão ênfase no tratamento médico. Os gentios é que dão ênfase no diploma, na profissão, no casamento, na beleza, nas necessidades, sonhos e projetos humanos. Vós que não sois mais gentios, que não eras povo, agora sois povo, agora tendes voltado para o pastor e bispo da vossa alma, agora transportado do reino das trevas
para o reino do Filho do seu amor, para o reino do Filho, para o reino de Deus, vós pensais diferente. Vós posturais de modo diferente. E como é? Diante da solicitude. Não dando ênfase na necessidade física. Não priorizando a matéria. Não priorizando as coisas da terra. Colossenses 3. Já que estáis agora mortos e crucificados com Cristo, buscai as coisas de cima e não da terra. Pensai nas coisas do alto e não nas da terra. Então ele está dizendo que a característica da igreja, uma das características marcantes do cristão, deve ser dar prioridade às coisas espirituais. Dar ênfase nas coisas espirituais. Trabalhar para que o reino de Deus avance. Trabalhar para o progresso do Evangelho. Trabalhar para a sua santificação. Essa é a prioridade de um nascido de novo, de um salvo, de um justificado, de um transformado pela graça. Não dar ênfase, não viver debaixo ou não viver submisso às necessidades humanas, terrenas e físicas, e sim viver debaixo das espirituais. E isso ele vai terminar, desfechar o texto dizendo: então, para vocês, qual que é a prioridade? Qual é o perfil da igreja? Buscai em primeiro lugar ênfase. Buscai com toda força ênfase. Empregai força, empregai inteligência, empregai os seus dons para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E a sua justiça. O que é buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça? O reino de Deus e a sua justiça significa dar prioridade em fazer a vontade de Deus revelada na palavra. A igreja tem como primeiro propósito, a igreja tem como primeiro dever e obrigação trabalhar para fazer a vontade de Deus revelada. Buscar em primeiro lugar o reino, as leis do reino, servir o rei do reino, as regras do reino, a filosofia do reino, a legislação do reino, a cultura do reino e a sua justiça, as suas leis, as leis, o padrão de justiça que concerne ao reino. E onde está registrado, como é isso na prática? A palavra de Deus, estatutos, leis e mandamentos. Então a prioridade da igreja é obedecer os mandamentos. A prioridade da igreja é buscar as coisas do céu. A prioridade da igreja é trabalhar para o avanço desse reino, para a expansão desse reino, para a pregação do evangelho, para crescer em estatura de Cristo, para crescer em santificação, para crescer no conhecimento e na graça. Essa é a prioridade da igreja. Então buscar em primeiro lugar, ou seja, ele não está dizendo buscar em único lugar. Busque somente, ele está dizendo, não, você pode se preocupar com suas necessidades físicas, básicas, cotidianas. Mas elas agora, depois de salvos, não são mais a prioridade, elas são segundo plano. Casamento é segundo plano, faculdade é segundo plano, enriquecimento é segundo plano, comida é segundo plano, o vestimento é segundo plano. Primeiro plano, o reino, a vontade de Deus, o santo evangelho, o crescimento espiritual, a santificação, a propagação do reino, crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento das escrituras, na devoção, na espiritualidade. Isso é a ênfase. E se você está aqui, ou vai me assistir, e vive o contrário disso, há duas situações que podem estar ocorrendo com você. Uma, você pode estar em desobediência, se você é um cristão e dá ênfase na matéria, ênfase no conforto, ênfase no dinheiro, ênfase no status, ênfase na patente acadêmica, ênfase nos namoros, nos relacionamentos. Se você está aqui e dá ênfase nisso, pode estar acontecendo duas coisas.
ou você está em profunda desobediência quanto à palavra e quanto a Deus, ou tem uma grande probabilidade de você não ser súdito do reino, de você não ser salvo, de você não ser cristão e não fazer parte da eclésia, do corpo místico de Cristo. Porque se você faz parte do corpo místico, se você tem uma nova mente, se você foi feito uma nova criatura, e o seu processamento mental agora é processado segundo a ótica do reino, segundo o santo evangelho e segundo a submissão ao Espírito Santo, você não pode, não dá e não consegue dar ênfase à terra, às coisas de baixo. Alguns que estão na igreja para usar as coisas espirituais, estão na igreja e usam as coisas espirituais para promoverem as naturais, as terrenas. Isso não é súdito do reino. Vocês são salteadores, mercenários, lobos. Se a intenção sua de estar na igreja é um namorado, um noivo marido, é crescer financeiramente, é enriquecer, é a felicidade carnal, você está em desacordo com Deus, ou tem a possibilidade de ser bode, joio. Então essa é um dos grandes artigos do Sermão da Montanha, uma das grandes declarações de Jesus, que pode quase que resumir todo o sermão. O que vai resumir de fato é o 7:12. Fazer pelo próximo aquilo que você gostaria que fizesse para você mesmo. Mas isso aqui está um grande segredo, talvez, da decadência da igreja, da derrocada da igreja, da queda da igreja contemporânea, do fracasso cristão em vencer o pecado, na sua santificação, na expansão do reino e na característica neotestamentária, apostólica. O fato que a igreja não está dando ênfase na vontade de Deus, ênfase nas escrituras, ênfase no evangelho, ênfase no espiritual. Ela está dando ênfase na sua própria vontade, na vontade humana, antropocêntrica. Está dando ênfase nos bens terrenos, ênfase na conquista material. Lembra quando Deus chamou um jovem? Deixa eu sepultar o meu pai primeiro. Eu tenho coisas a fazer, a realizar, a concluir ainda, antes que eu te sirva. A igreja está fazendo isso. E isso talvez é o resultado. Nós estamos perdendo a centralidade de Cristo. E quando um cristão, uma igreja perde a centralidade de Cristo, ela se torna herética. Cristo é a primazia, é tudo em todos, é a pedra de esquina, é o fundamento. A Bíblia diz, meu irmão, que nós não fazemos apenas atos religiosos para a glória dele. Um ato simples como de beber água é feito para a glória dele. Então Cristo tem que ser a centralidade do culto, a centralidade da igreja, a centralidade ou centro da fé, o centro do casamento, da vida financeira, profissional. Cristo é tudo e em todos, está em tudo. E nós temos que resgatar isso. Depois de Jesus enumerar uma série de necessidades que todo ser humano diz, ele fecha dizendo: isso não é a prioridade da igreja. A igreja não pode empregar força nisso. Buscai em primeiro lugar o meu reino. Aplica a tua fé, força, intelecto, dons e talentos que eu lhes dei, que eu vos dei, em fazer a minha vontade, em me conhecer, em conhecer a obra que foi realizada por meu Filho na cruz, em crescer em santidade, em conhecer as Escrituras, em crescer no amor ao próximo, no amor a Deus, em crescer na espiritualidade, em fazer com que esse reino avance, dar prioridade em cada artigo desse reino, da palavra. Esse é o seu dever. E ali no profeta Ageu,
no livro de Ageu, ele vai trazer esta mesma advertência para o povo de Israel, que também é um tipo da igreja. Israel estava fazendo como a igreja contemporânea, estava trabalhando e vivendo para os seus deleites, suas necessidades, realizando seus sonhos pessoais e esquecendo a vontade de Deus, e esquecendo de dar ênfase na lei de Deus, e esquecendo de seguir as ordenanças, os preceitos de Yahvé. 3 livros foram escritos depois do exílio, pós-exílio. Em 538, o rei Ciro promulga um decreto liberando os judeus do cativeiro, permitindo com que eles voltem para sua pátria. A ordem de Ciro e o desejo a qual Ciro foi motivado era que Israel poderia retornar para reconstruir sua cidade e principalmente o templo, para novamente retornar os cultos a Yahvé. Eles voltam para Jerusalém. Presta muita atenção. Ageu era um profeta, um dos únicos que viu o templo de Salomão. Nesse livro ele tem cerca de 78 anos a 80. 3 livros só foram escritos depois do exílio: Malaquias, Zacarias e Ageu. Ageu foi o primeiro livro a ser escrito pós-exílio. E ele escreve esse livro para advertir, para exortar Zorobabel, o governador de Israel, até então, e Josué, o sumo sacerdote, consequentemente toda a nação, advertindo-os a prioridade e a centralidade do templo. E o verso 1 vai nos narrar exatamente o início dessa história. Vamos ler. Ageu capítulo 1, verso 1. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês do 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Notem que a palavra não é do profeta Ageu, não vem do profeta Ageu, não é fruto do profeta Ageu, não é obra do profeta Ageu. Ela veio por intermédio do profeta Ageu. A palavra era de Deus. Deus é o autor da palavra. Deus é que traz a palavra. Deus é que produz a palavra. E o profeta Ageu só intermedia. E essa palavra veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo. Perfeito, até aí. Presta atenção. A data era agora 520 a.C. Haviam passado 18 anos pós-cativeiro. 18 anos que eles tinham saído da Babilônia, pelo decreto de Ciro, e dado a eles o direito de reconstruir suas vidas, sua nação e principalmente o templo. E no ano de 520, Deus levanta o profeta Ageu para trazer uma mensagem a Israel. Ageu vai trazer a palavra, e a palavra é dirigida a Zorobabel, a Josué e ao povo. É uma palavra de advertência, de correção, de alerta. Primeiro, Zorobabel, o governo. Segundo, Josué, o sacerdócio. Terceiro, o povo, a nação toda. Aqui essa noite Deus tem uma palavra para a igreja. Deus tem uma advertência. Deus tem uma palavra. Deus tem uma exortação. Deus tem um alerta para o sacerdócio, a liderança, para o governo eclesiástico, presbitério.
Deus tem uma palavra para o povo, para toda a congregação. Enfim, Deus tem uma palavra de advertência para a igreja, para a cristandade, para o povo separado dele, para o povo santo dele, para o povo salvo dele. Essa palavra essa noite é para você, é para mim. E Deus, por intermédio dos seus profetas, dos seus oráculos, dos seus representantes, da maneira como Ele quer falar, usando quem Ele quer usar, Ele envia uma palavra. E a Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Da mesma sorte que Jesus manda João escrever cartas às igrejas da Ásia Menor, para adverti-las, para instruí-las, para exortá-las, para consolá-las, para dirigi-las. Hoje Deus também manda uma mensagem para a igreja contemporânea, para a igreja Aliança do Calvário, para a igreja batista, metodista, presbiteriana, para a igreja pentecostal. É uma advertência para nós abrirmos o nosso coração e para nós ouvirmos a voz de Deus. Que advertência é essa? Verso 2, vamos ler. Assim fala o Senhor dos Exércitos: esse povo diz, meu povo, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? A palavra de alerta é: não veio ainda o tempo desta casa ser edificada. Que casa? Do que Ageu está falando? Preste atenção. Quando Israel sai do cativeiro babilônico, esse cativeiro dura 70 anos. Ele foi profetizado por Jeremias, que se eles não parassem de queimar incenso a Baal, adorar outros deuses, se não voltassem para o Senhor, iriam ser levados cativos pelos caldeus. Essa profecia se cumpre cabalmente. Jerusalém é invadida por Nabucodonosor, a cidade é saqueada, o templo é destruído. E em 3 levas são levados ao exílio babilônico. 70 anos depois, profetizado também por Jeremias, Deus usa de misericórdia com Israel e permite com que eles voltem para sua pátria. Ciro é usado por Deus ali para promover liberdade a Israel. E qual era o propósito de Israel? Presta atenção, a prioridade de Israel. O porquê Israel foi liberto? Para que Israel retornasse e reconstruísse o altar, e reconstruísse o templo, porque durante 70 anos não havia cultos mais a Yahvé. Durante 70 anos não foram oferecidos mais sacrifícios a Yahvé. Durante 70 anos foi proibido, foi interrompido o culto ao Senhor. Durante 70 anos a aliança com o povo, em parte, estava quebrada. E o objetivo de Deus, quando resgata Israel do cativeiro, é que essa aliança se restabelecesse, é que de novo eles voltassem a oferecer sacrifícios, e era que o culto a Yahvé fosse restabelecido, trazendo assim plena comunhão de Deus com o seu povo. A vontade de Deus para o seu povo sempre foi uma teocracia, não um governo, que era o que Zorobabel estava oferecendo, nem uma monarquia, que era na época dos reis, ou o que Zorobabel poderia vir ser, mas que Israel tivesse como fim não ser uma nação de caráter civil e social, mas uma nação que tivesse funções espirituais, manifestar a lei, a vontade de Deus na terra. 70 anos antes, Nabucodonosor tinha destruído o templo. E o objetivo da liberdade, da libertação, era reconstruir o templo, o altar, era reformá-lo, era trabalhar na reconstrução, para que esse pacto voltasse a estar ativo. Mas eles estavam dizendo:
não chegou o tempo de fazer isso. O que aconteceu? Presta atenção. Eles retornam conscientes dessa missão, todos eufóricos, cantando a sua liberdade, a sua salvação, contemplando novamente a grandeza de Jerusalém e a boa mão de Yahvé. Todos eles, quando voltam para sua terra, iniciam então em um curto prazo a reconstrução do templo. Todos eles então, liderados ali, se você vai ver, por Esdras, depois posteriormente por Neemias, iniciam a reconstrução. Eles vão reerguer de novo a cidade santa, a cidade da paz, o orgulho do Senhor, o centro de adoração a Deus. E todos eles iniciam a obra. Eles então começam a lançar os alicerces, fazer as bases, fazer as valas e lançar o alicerce da reconstrução do templo. Então se inicia uma obra, as bases, os alicerces, e começa a se reedificar, respaldar algumas paredes, e começa ali iniciar a reconstrução, dando forma ao templo. Mas depois de algum tempo, os samaritanos, intimidados ou com inveja, ou despeitados pelo sucesso dos judeus, eles intentam um plano para impedir essa reconstrução. Eles oprimem os israelitas, eles seduzem os israelitas, e eles influenciados, tendo influência no Senado persa, na liderança persa, conseguem fazer com que eles cessem a obra. Eles começam a coagir, conspirar, pressionar, intimidar, usar influências poderosas. Então é lançado um decreto impedindo com que os judeus prossigam com a obra. Uma oposição se levanta. Uma aliança é feita de samaritanos e persas para impedir, inibir, constranger o avanço da reconstrução do templo. E os israelitas, desencorajados por essa oposição, inibidos, frustrados, se rendem, cedem, desanimam, lançam mão da reconstrução, desistem. E fica um bom tempo, anos e anos, mais de uma década, essas obras paradas. E o profeta Ageu vai chegar e vai dizer: já passou algum tempo que vocês pararam. Eu entendo que até é explicável e até aceitável o porquê de vocês terem deixado a ferrenha oposição que se levantou. Agora essa oposição não está tão grande como antes. Por que vocês ainda não retornaram? E vocês estão dizendo consigo: não chegou o tempo ainda de nós reconstruirmos a casa do Senhor? É isso que ele vai dizer. Agora, verso 3, para nós entendermos. 3 e 4. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Esta atenção. Intimidados pelos samaritanos e o decreto persa, eles desistem da reconstrução. O que eles vão fazer agora? Todo subsídio, toda a oferta, toda a verba que eles detinham, que era destinada para a reconstrução do templo, todo o talento acadêmico que eles possuíam, todo o recurso financeiro, toda mão de obra, manufatura, todo o talento individual que estava sobre eles, que foi preparado
para eles empregarem na reconstrução do templo. Por causa da oposição, eles agora usam esses recursos para fazer as suas casas estucadas, apaineladas, casas de painéis. Então Israel vive um tempo agora, onde está trabalhando para o crescimento próprio, para o crescimento físico, material. Eles abandonam a reconstrução do templo, e agora eu vou usar todos os recursos que eram para reconstruir o templo, para a sua própria satisfação, a sua satisfação pessoal. Eles vão construir as suas próprias casas estucadas, feitas com madeira de cedro, com painéis dentro dela, casas luxuosas. Eles agora vão fazer suítes presidenciais, mansões, sobrados. Eles vão investir no conforto, eles vão investir na beleza, eles vão investir na felicidade, eles vão investir na saúde, eles vão investir no alimento, eles vão investir nas casas apaineladas, estucadas. E enquanto naquele tempo, nesse inteirinho, a casa de Deus estava em ruínas, abandonada, esquecida, deixada de lado, e todos aqueles recursos sendo empregados para o progresso pessoal. Eram casas luxuosas, conforto, bem-estar, autopromoção, autossatisfação, alter ego, para si próprios. Então Ageu vem dizer: é tempo de vocês fazerem isso, é hora de vocês trabalharem para as casas estucadas, enquanto essa casa fica deserta, diz o Senhor. Trazendo para nós agora, para você entender, isso aqui é um tipo da nossa justificação e da nossa santificação. Nós estávamos presos na Babilônia, cativeiro. A Babilônia também é um tipo do Egito. A Babilônia é um tipo do pecado. A Babilônia é um tipo do mundo. Nabucodonosor é um tipo de Faraó. Nabucodonosor é um tipo de Satanás. Estávamos cativos. A aliança com Deus tinha sido quebrada em Adão por causa do pecado. O pecado nos afastou de Deus, nos exilou e nos manteve longe da sua presença. Estávamos cativos, em delitos e ofensas mortos. Estávamos perdidos nos nossos pecados e culpas. Não era assim com a sua vida? Esse é um tipo do nosso cativeiro no mundo. O cativeiro no pecado, na velha vida. O velho homem com as suas concupiscências, os velhos desejos, o cativeiro das drogas, do álcool, da imoralidade, do adultério, da maldade, o cativeiro do vício, o cativeiro do pecado. Mas 2000 anos atrás, o nosso Ciro celestial, assim diz o Senhor a meu ungido Ciro, aquele que Deus ungiu, e Deus que ungiu a Jesus de Nazaré, o nosso Ciro celestial, Jesus, vem e nos liberta do cativeiro, e nos liberta com mão poderosa, morrendo naquela cruz. Ele nos resgata da maldição da lei, se fazendo maldição em nosso lugar. Ele promulga um decreto e nos liberta, e põe-nos em liberdade. Isaías 60, para pôr em liberdade os cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E Jesus vem e nos livra, nos perdoa e nos justifica mediante a cruz. Aquele que crê é justificado dos seus pecados, solta as ânsias da morte, os grilhões do pecado. Por isso Paulo em Coríntios vai dizer: morte, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó pecado, o teu aguilhão? E ele nos resgata com mão forte. Depois de anos de cativeiro, décadas de cativeiro no pecado, servindo a Babilônia, servindo os costumes, os manjares, os deleites, o pecado, e ele nos tira, nos justificando. Ser justificado significa que a justiça de Deus é atribuída a nós, e a nossa injustiça e pecado
atribuída a Ele. Então estamos quitados diante de Deus. Não ficamos sem pecados, mas é como se nós não tivéssemos pecado. Somos justificados. Quando Ele nos justifica, Ele nos tira do pecado, Ele nos tira da Babilônia, Ele vai nos trazer de volta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para Jerusalém, para restabelecer de volta a aliança, o culto a Ele, para entrar de novo na presença dEle, para se reconciliar com Ele, porque a Bíblia diz que Deus estava reconciliando o mundo consigo, em Cristo, não imputando o homem as suas transgressões. Agora, qual que é a prioridade de um homem que é liberto? De um homem que é justificado, de um homem que sai da Babilônia? Ele tem que voltar para a terra dele e restaurar o templo que está em ruínas. Escute, presta atenção. O que é o templo? O templo é o santuário de Deus. A habitação de Deus está dentro do templo. A arca do concerto está lá e a glória de Deus está lá. Mas na nova aliança, Atos 17, o Altíssimo não habita mais em templos feitos por mãos. Davi diz: que casa construirei para o Senhor, se nem os céus dos céus, Salomão disse, podem te conter. 1 Coríntios 3 diz: aonde é o templo hoje? Vós sois santuário de Deus. Nós somos o templo. Nós somos o templo de Salomão destruído. Nós somos o santuário de Deus, a habitação de Deus. Então, logo que somos resgatados da vã maneira de viver, que somos justificados, retornamos para Jerusalém agora para reconstruir o templo. Santificação. Reconstruir o templo significa trabalhar para nossa santificação. A prioridade do povo de Deus depois que é salvo, a prioridade de um homem ou mulher depois que é justificado, é ser santificado, é trabalhar para a sua santificação, a restauração do templo, a reconstrução do templo, o reaperfeiçoamento do templo. O templo somos nós. Como que nós somos reconstruídos? Sendo santificados. Esse é o grande propósito do povo de Deus. Esse era o dever de Israel. Israel devia sair do cativeiro e empregar toda a força, intelecto, recursos, dons e talentos no templo, na sua reconstrução, na sua perfeição. E esse é o dever e o objetivo da igreja. Depois de salvo, depois de justificado, ela trabalha para agora ser santificada, crescer em graça e em conhecimento, crescer a estatura de Cristo. Essa é a sua prioridade. Isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas o que estava acontecendo? Preste atenção. Eles iniciaram a obra. Escuta. Cheio de vigor, inocência, pureza, objetividade, sentimento esperançoso, otimista, cantarolando, se alegrando e exultando. Mas num dado momento a oposição se levanta e eles desistem. Aqui é o retrato do seu primeiro amor. Quando Deus te arrancou do pecado, quando Deus te arrancou do mundo, quando Deus te arrancou das trevas, quando Ele perdoou você,
quando Ele justificou você, você então foi para o reino dEle, todo virtuoso, cheio de vontade, era o seu primeiro amor. Você lançou mão sobre os alicerces, você iniciou a obra de santificação. Eram orações contínuas, meditações nas Escrituras, jejuns. Você fugia do pecado, tinha cuidado com a vestimenta, crescia no conhecimento bíblico, teológico, tinha uma vida piedosa, contundente, intensa, profunda. Estava lá. Você trabalhava, estudava, fazia comida, fazia seus votos maritais, mas a prioridade sempre era Cristo, sempre era o reino. Dava testemunho na escola do Evangelho, dava testemunho no trabalho do Evangelho, fazia o reino avançar, mesmo sem ter muita cultura bíblica. Pregava, testemunhava, corria do pecado. Quando se entremetia num pecado, menorzinho que seja, caía numa profunda tristeza, mas estava progredindo, mês após mês, ano após ano, crescendo em santificação, conhecimento bíblico, teológico, conhecimento de Deus, vida de oração. Orava 40 minutos, depois 50, 1 hora, conseguiu transpor a barreira da 1 hora, e aquela alegria do primeiro amor. Logo quando você saiu da Babilônia, do Egito, do pecado, você lançou os alicerces como Ele. A sua prioridade era Cristo. E ai de alguém que falasse o contrário. O primeiro amor, aquele período forte, aquele período que a ênfase era o reino, a ênfase era Cristo, a ênfase era a palavra, a ênfase era a vontade de Deus, a ênfase era a piedade, o amor ao próximo, a ênfase era obedecer a palavra de Deus. Lembra? Toda a energia, disposição, vigor, força, talento, juventude empregadas na reconstrução do templo, santificação, o reino. Mas e o que aconteceu? Os samaritanos se levantaram, a oposição veio, provas, tentações, dificuldades, frustrações, decepções, angústias se desenharam nesse processo, no meio dessa caminhada. Os samaritanos, conspirações, complôs, conchavos, ataques, pressões, seduções, intempéries, problemas. Eu não sei quais foram, mas num dado momento da nossa vida acontece um ataque fulminante, uma oposição, pecados, quedas, frustrações pessoais, ministeriais, fracassos na vida de oração, fracassos no entendimento bíblico, fracassos nos seus votos, fracassos no ministério, problemas familiares, problemas físicos. Vem uma oposição ferrenha. E o que acontece? Ela intercepta o processo. Ela abate você, constrange você, coage você. Você é seduzido pelas circunstâncias, você é convencido pelos fatos, você é contrariado pelos argumentos. Então lentamente a sua força vai sendo drenada, lentamente você vai se esvanecendo, se esvaindo, lentamente vai minguando as suas características cristocêntricas. Você já não ora como antes, já não lê a Bíblia como antes, já não tem entusiasmo nos cultos mais, já não tem alegria da salvação, e você é tomada de desânimo. Então você começa a deixar a reconstrução. A prioridade passa a não ser mais o templo. Você já não emprega toda a sua força no templo, todo o seu recurso no templo, todo o seu horário no templo. E agora você se depara com as casas aplainadas. Preciso casar, preciso formar, preciso emagrecer, preciso prestar um concurso,
preciso aumentar o meu orçamento, preciso viajar, preciso tirar férias, preciso descansar, preciso me divertir. A ênfase não é mais a palavra, a ênfase não é mais a oração, a ênfase não é mais o evangelho, a ênfase não é mais o ministério, a ênfase não é mais o reino, a ênfase não é mais atentar para os artigos da lei e obedecê-los minuciosamente. A ênfase agora é viver a minha vida, realizar meus sonhos, trabalhar para o meu crescimento. Eles deixaram a casa do Senhor em deserto, em ruínas, e foram agora se deslumbrar com as casas estucadas. Todo o investimento agora estava sendo transferido para as casas, para o meu projeto, minha beleza, minhas roupas, meu casamento, meu negócio, meu sonho, meu corpo, meu desejo. Quantos aqui não estão nesse estado? Quantos aqui não deixaram o seu primeiro amor? Quantos aqui estão dentro da igreja empregando toda a sua força, fé, recursos nas casas estocadas? Quantos abandonaram o lugar secreto da oração? Quantos deixaram a meditação regular das Escrituras? Quantos já não estão se importando para os artigos da lei, em obedecê-los e aplicá-los em cada conceito da vida? Quantos aqui Cristo, o seu reino e o evangelho não são mais prioridade? Deixa eu te dizer algo aqui, meu irmão. Absolutamente qualquer coisa fora de Cristo é o mais completo absurdo. Qualquer coisa que você faça, deseje fazer ou fez fora de Cristo, sem que Cristo seja o centro, sem a centralidade de Cristo, é um absurdo, é um escândalo, é uma blasfêmia. Tudo fora de Cristo não significa nada. Nada. E era isso que Israel tinha feito. Estava agora cuidando das casas aplainadas, feitas com madeiro de cedro. Se trouxéssemos esse tema para o conceito neotestamentário, Israel se esqueceu da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a oração cristocêntrica, essa é a oração da eclésia, essa é a oração de quem está no primeiro amor, essa é a oração do cristão, essa é a oração do pastor, essa é a oração do sacerdote. Não faça a minha vontade, mas faça a sua. O crente não vive para ele. Você não vive para fazer a sua vontade. Não foi isso que ele ensinou. Faça a sua vontade. Descubra qual é. Viva para ela. E pratique a vontade de Deus. Era isso que estava acontecendo com Israel. Você está entendendo? Presta atenção. Hoje eu gostaria que vocês acreditassem em mim. Porque tem pessoa que acha que pregação não é verdade, é fictícia, é um filme. Depois que sai, nossa, foi bom hoje lá, né? O que passou lá, a película. Isso aqui é ordem, é mandamento, é dever da igreja buscar em primeiro lugar a vontade de Deus. Israel, quando saiu, a ordem era: reconstruam o templo, refaçam aliança com Deus, refaçam os rituais e os sacrifícios. E Deus está dizendo: depois que você foi justificado, a sua prioridade é ser santificado.
1 Tessalonicenses 4,3, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que se abstenhais da prostituição. 1 Pedro 1,15 e 16, sede santos em toda a vossa maneira de ser, como santo é aquele que vos chamou, porque está escrito, sede santos, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo. É isso que a palavra diz. A palavra também diz que esse é o propósito de nós estarmos. 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento. Quando você é salvo, quando você é perdoado, a sua prioridade é crescer na graça e no conhecimento. A sua prioridade é a santificação. A sua prioridade é ser santo como Ele é santo. A sua prioridade é, Efésios 4, uns Ele chamou para pastores, outro para mestres, outro para evangelistas, outros para apóstolos e profetas. Querendo o quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que todos eles cheguem à plenitude e à completa estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. É para isso que existem os ministérios, para receber um novo converso e fazê-lo crescer à estatura de Cristo. Santificação. Romanos 8:29, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí no 28, no 29, para que sejam conforme a imagem do seu Filho. Todas as coisas trabalham na sua vida para conformar você à imagem de Jesus, para te santificar, para fazer você crescer espiritualmente. Este é seu propósito, empregar força, talento e fé no seu crescimento espiritual. E o clássico disso, 2 Coríntios 3,18. Escute, e todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a mesma imagem, pelo Espírito Santo. Ele está dizendo da obra da santificação. Você é trazido das trevas e de glória em glória, você cresce à imagem de Jesus, glória em glória, santificação gradativa, o processo de purificação, o processo de limpeza, o processo de fazer o povo de Deus parecido com Cristo, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Você está entendendo qual que é o seu propósito? Isso é dar ênfase no reino. Isso é buscar em primeiro lugar o reino. Isso é a vontade de Deus para a igreja. Essa é a marca do cristão bíblico verdadeiro. Ele não usa a igreja para se promover. Ele não usa a fé para sucesso físico. Ele não usa a fé para crescer sentimentalmente. Ele usa a fé para crescer a imagem de Deus em Cristo. Vamos continuar, verso 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai vosso passado. Ageu continua a advertência, presta atenção. Ageu descreve todo esse quadro que eu descrevi aqui. Aí ele vai continuar a profecia. Assim diz o Senhor: considerai vosso passado. Sabe o que esse termo quer dizer? Ageu está dizendo assim: Israel, Zorobabel, Josué, povo de Deus, igreja,
olha o que vocês estão fazendo. Vocês não estão vendo o que vocês estão fazendo. Olha para o vosso passado. Olha para os vossos últimos dias. Olha para os últimos meses. Ele está dizendo assim: Josué, olha o que você está fazendo, Josué. Zorobabel, o que você está arrumando da sua vida? Israel, o que vocês estão fazendo? Vocês estão esquecendo de mim. Aonde você está indo? O que você está fazendo com o seu dinheiro? Como que você está se vestindo? Você não está enxergando o que você está fazendo. Olha para os vossos caminhos. Olha para o vosso passado. Vocês estão cegos. Ele está dizendo: vocês estão invertendo os valores. Vocês estão prostituindo a fé. Vocês estão reduzindo Cristo ao vitupério, expondo Cristo ao vitupério. Vocês estão vivendo um cristianismo paralelo. Não é assim. Olha o que vocês estão fazendo com seus corpos. Olha o que vocês estão fazendo com o tempo que vocês têm. Olha o que vocês estão fazendo com o ministério que eu dei. Não é assim que a vida cristã é vivida, não. Não é assim que se faz com a graça, não. Assim diz o Senhor: considerai o vosso passado. Ele está querendo dizer: acorda, povo de Deus. Olha a sua vida, como que ela esfriou. Você não é mais o mesmo. Ele está dizendo: quanto tempo você não lê uma Bíblia? Quanto tempo você não ora? Quanto tempo você não tem uma vida de santificação? Ele está dizendo: olha o que você está arrumando. Você não está dando ênfase no reino. Você está esquecendo da sua esposa. Você está esquecendo do seu marido. Você está esquecendo de dar educação bíblica para os seus filhos. Você está esquecendo da ênfase nos cultos. Você está esquecendo da santidade. Você está deixando de lado. Essa palavra é para todos nós. É para todos vocês. É como se Israel tivesse cega, como se Israel estivesse alucinada com as casas aplainadas, com esse novo momento, empreendimento e projeto. E Ageu vai dizer: Israel, Israel, vocês estão cegos. Isso não é vida cristã, não. A porta que vocês estão andando está larga. Isso não é evangelho, não. Vocês estão em desobediência. Vocês estão em desobediência. Ageu está dizendo: vocês deixaram o primeiro amor. Vocês deixaram de dar ênfase na minha palavra. Vocês deixaram de buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha vontade. Não está acontecendo isso com alguns aqui? Você não está todo empolgado com a casa aplainada? A faculdade, a namoradinha, a roupa, o serviço, a aposentadoria, o dinheiro. Você está cavando cisternas rotas que não retém água. Você está bebendo de fontes rotas. Qualquer coisa fora de Cristo é roto. Qualquer coisa fora de Cristo é cisternas que não retém águas. Guria, garoto, rapaz, você nunca vai ser feliz fora de Cristo. Jamais. Enfurne-se, entope-se de drogas, de sexo, de namoro e de balada. Você vai ser a pessoa mais depressiva dessa terra, mais deprimida. Você quer sua felicidade e completude fora de Cristo? Você não vai encontrar. O máximo que você vai encontrar é o lago de fogo ardente como enxofre. O meu povo fez duas maldades. A mim me deixou manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas que não retêm água.
Qualquer fonte de felicidade que não é Cristo é cisterna rota. Qualquer chance de realização pessoal, profissional, tudo que for fora de Cristo é roto, é passageiro, é vulgar. E quando Ageu chega, aquela poeira no templo, aqueles escombros, ratos, lagartixas, bichos, e ele vai na casa dos israelitas bater e vê, meu Deus, essas madeiras de cedro, esses painéis, essas gravuras, esse chão, esse luxo, o que vocês estão fazendo? Vocês estão usando a fé para se divertirem, vocês estão usando Cristo para se promoverem, vocês estão buscando os deleites, vocês estão procurando ser conhecido no mundo, ser conhecido nos anais do saber, mas vocês estão sendo estranhos diante do Cordeiro. Vocês esqueceram do Evangelho, esqueceram da cruz, esqueceram da porta estreita, do caminho estreito, esqueceram dos mandamentos, esqueceram da ênfase que esse reino tem que ter. Mas isso não é tudo. Ainda há outra coisa: as consequências de se deixar o primeiro amor. As consequências de não buscar em primeiro lugar o reino. As consequências de Cristo não ser o centro da sua vida. Olha as consequências que ele vai descrever. O templo está abandonado. Por eles dar ênfase nas casas estucadas. Você vai ver as consequências de você não trabalhar mais para a sua santificação. De você não estar dando ênfase na parte espiritual e na natural da sua vida. Olha só, o profeta Ageu vai dizer as consequências. Verso 6: Tendes semeado muito e recolhido pouco. Ageu está dizendo, por causa disso, vocês têm semeado muito e colhido pouco. Olha aqui, sem insinuância, não é lógica clara e simples. Por causa disso, escute, presta atenção. Vocês têm semeado muito e colhido pouco. Ageu está dizendo, por não dar devida ênfase em Cristo, no Evangelho, vocês têm trabalhado muito, vocês têm empregado um descomunal esforço na vida de vocês, e não têm tido resultado. Olha só, por causa disso, semeais muito e recolheis pouco. Você está nadando contra a correnteza. Você emprega toda a sua força para prestar um concurso, para subir a patente acadêmica. Você está todos esses anos que você deixou os alicerces, deixou o primeiro amor, tentando ter sucesso profissional, sucesso financeiro, sucesso amoroso, sucesso sentimental, e tem colhido muito pouco. Você está numa queda de braço com Jeová, e você não vai ganhar. Você está contrariando os preceitos, as leis, o reino e o mandamento. Você está esquecendo e o ignorando, e tentando viver a sua vida e satisfazer o seu desejo. E por mais que você empregue esforços, recursos, semeie, vai colher pouco. Por isso muitos estão frustrados. Por isso muitos estão avançando na idade e o seu currículo está em branco. Por isso não estão alcançando, apesar de semearem, serem exímios estudantes, serem exímios profissionais, serem pessoas esforçadas, empreendedoras. Porém não há retorno, porque Cristo não é o centro da sua vida. Porque o reino não é prioridade na sua vida. E a palavra tem que se cumprir. Se eu busco em primeiro lugar o reino, e todas as coisas me são acrescentadas, quando eu deixo o reino por último, nada me é acrescentado. O contrário também é verdade. Ageu está dizendo, por causa disso. Por causa de quê, Ageu? Por vocês deixarem a casa do Senhor. Por vocês estar dando ênfase nas casas estucadas.
por vocês terem deixado a santificação, por terem deixado de buscar primeiro o reino. O que aconteceu? Semeais muito, colheis pouco. Empregam absurdo esforço para se enriquecerem, para casarem, para arrumar um namorado, para tentarem ser felizes, e vivem frustrados, porque a boa mão do Senhor não está nisso. Segunda consequência: comeis, mas não chega para fartai-vos. Comeis, segunda consequência, mas não chega para fartai-vos. Sabe o que é isso aqui? Eles comiam, plantavam, colhiam, iam comer, mas eles nunca enchiam a barriga. Comeis, mas ninguém se farta, não se satisfazem com nada, nada os alimenta, nada os enche, nada os farta. Por isso, por causa de quê? Por deixarem a vontade de Deus, vocês comem, mas não se fartam. Pessoas que nunca se realizam, nunca estão satisfeitas, nunca se encontram, vazias, deprimidas, incompletas, nunca se fartam, mas comem, tentam de tudo, todos os subterfúgios, todos os artifícios para se satisfazerem, mas não conseguem. Deixa eu te dizer, enquanto você não achar a pérola de grande valor, enquanto você não achar o tesouro escondido e vender tudo que tem por causa daquele pedaço de terra, você nunca vai se fartar. Se você comer desse pão aí, vai voltar a ter fome. Mas se vocês comer do pão que eu der, qual que é o pão? O reino, a santificação, a minha centralidade e primazia sobre tudo. Aí vocês jamais terão fome. É isso que ele está dizendo. Nada fora de Cristo vai te satisfazer, te preencher. Nada. Nada. Nenhuma viagem para a Europa, roupas, nenhum curso de medicina, nem sexo, nenhum casamento, nenhuma viagem para a França. Nada. Deuteronômio capítulo 8: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meu irmão, tudo fora de Cristo é um absurdo. Por causa disso, há cristãos que nunca se fartam, incompletos, infelizes, insaciáveis, desesperados na tentativa de felicidade, completude, prazer fora de Cristo. Você nunca vai encontrar. Nunca. Se o reino de Deus não for a prioridade da sua vida, se a santificação e crescer a plenitude de Cristo não for a prioridade, você nunca será completo. Terceiro, bebeis, mas não dá para saciar-vos. Três consequências. Primeiro, semeia muito e colhe pouco. Fora de Cristo todo o seu trabalho é vão. Segundo, come mas nunca se farta. A pessoa sempre vazia. Você já viu esses irmãos que não amam Deus? O quão eles são vazios? Conversa com aqueles que não gostam de leitura, orar a Deus. São vazios. Eles só comentam das cisternas rotas. Viagens, roupas, motos caras, passeios, piscinas. Só cisternas rotas. São vazios. São completamente vazios. São as pessoas mais infelizes da terra.
solitárias, incompletas. Pobre dessas pessoas. Eles estão esquecendo o manancial de água viva. O manancial que nunca se acaba. Para beber cisternas turvas, rotas. Terceiro, bebem e nunca se saciam. Aqui a bebida não é água, aqui é vinho, que era comum para Israel. Tomam vinho, mas ninguém fica tonto, não se embriagam, nunca se farta. É o vinho. Sabe o que são aqui? Quarta consequência. Elas bebem e nunca são cheias. São pessoas que nunca são cheias do Espírito Santo. Como assim? São pessoas secas, frias, áridas, carnais. Não tem expressão espiritual na sua vida, porque Deus não é o centro. Suas palavras, carnais. Seus comentários, carnais. Sua postura diante das adversidades, carnais. Elas não conseguem ser cheias do Espírito Santo, porque Deus não é a ênfase da vida delas. Cristo não é o centro. Elas não têm fome de Deus. Elas não têm sede de Deus. Elas não fazem avançar o reino. São secas, frias, vazias, áridas, carnais. A predominância delas, a natureza delas, e não a de Cristo. Por que elas são carnais? Porque elas não buscam em primeiro lugar o reino. Porque elas estão trabalhando demais com as casas estucadas. Elas têm que se casar, fazer cirurgia plástica, viagens internacionais. Aumenta aqui, Thales, está abaixo demais. Viagens internacionais. Descansar, tirar férias, ir para a praia. Se formarem. Talvez lá com 50 anos elas consigam 1/3 do que elas desejaram profissional e academicamente. Com 70 vão ser falidas, frustradas, vão estar entrevadas, velhas, e vão olhar para trás e vão ser amarguradas, porque poderiam ter vivido uma vida para Deus, para a glória dele, e não fizeram. Pastor, como é que você descobre um irmão carnal e um espiritual? Simples. O espiritual é que anda com Deus Espírito, tem comunhão com Deus Espírito, quer o Deus Espírito, vive com Deus Espírito. Então logo é espiritualizado por andar com Deus Espírito. O carnal não fala de Deus, não quer Deus, Deus não é prioridade, o reino não é prioridade, o Espírito não é prioridade. A carne dele vai prevalecer. Romanos 8,13. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Agora, para o Espírito mortificar a obra da carne, busque em primeiro lugar a vontade revelada de Deus. Quinto, consequência: vestivos, mas ninguém se aquece. Israel não prosperava em nada. Esse vestido não se aquece, sabe o que é? Eles não tinham vestimenta apropriada para o frio. Quando vinha o frio não os protegia. A roupa não os protegia do frio. Vocês se vestem e ninguém se aquece. Quinta consequência: está sem proteção. A sua defesa é inútil contra o ataque do inimigo. Quando vem o dia mau, Paulo diz: revesti de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau.
ele não está vestido com a couraça da justiça, ele não está com o cinturão da fé, ele não está com o capacete da salvação, sandálias da preparação do evangelho, o escudo da fé, o cinturão da verdade e a espada do Espírito. Quando o dia mau vem frio, ele não encontra proteção. Por isso, a marca de uma pessoa que não busca o reino é contínua derrota. Contínua derrota do pecado e de Satanás. Último. E o que recebe salário para pô-lo num saquetel furado. E eles não conseguiam ter lucro, viviam de lavouras, por ter abandonado o culto a Deus, por ter deixado de dar ênfase no reino e buscar a sua vontade, eles vendiam, faziam negócios e não tinham lucros, não tinham situação instável, não havia conforto financeiro, eles lançavam sempre num saco sem fundo, saquetel furado. A consequência de não buscar o reino é instabilidade total. É aquele cristão que sempre está desajustado, que tem problemas no casamento, problemas financeiros, problemas espirituais. Ele nunca se farta, nunca se sacia, nunca se completa, nunca se estabiliza. Nunca é suficiente. Instabilidade, confusão, pessoas amarradas, enroladas, descontroladas. Veja o perfil de um cristão carnal, de uma pessoa que não é espiritual, que não dá ênfase no reino. A pessoa enrolada, travada, atravancada, amarrada, nunca se completa, nunca é suficiente. Já estou terminando. Esse é o cenário de muitos irmãos. Por que tudo isso acontece? Porque Cristo não é o centro da tua vida. E não importa que roupa que você põe, se você saia, cabelo comprido, se você ora em língua estranha, muito estranha por sinal. Não importa o que você é, quantos dias você vai na igreja, não importa nem se você é pastor. Eu não estou dizendo de atitude física, eu estou dizendo de intenção de coração. Se Cristo não é o centro do teu coração, se não é o centro da tua vida, se você não está buscando primeiro o reino, se sua luta não é para sua santificação, seu crescimento espiritual em conformidade com Cristo, você nunca vai se fartar, vai andar na carne, vai trabalhar muito e colher pouco, não vai ter proteção e não vai encontrar estabilidade. Abra rapidamente, guarda Ageu para você ter uma ideia, guarda aí, nós vamos voltar. Abra comigo em Colossenses, rapidamente. Colossenses. Colossenses capítulo 1. Veja o que está escrito Colossenses 1, verso 15. Este, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades,
tudo foi criado por meio dele e para ele. Veja a centralidade de Cristo no universo. Todas as coisas foram criadas por ele. Tronos, principados, potestades, governos, coisas visíveis e invisíveis foram criadas por ele. Mas preste atenção, o texto não revela que as coisas só foram criadas por ele, que ele é o centro de todas as coisas. João, no princípio era o Verbo, Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo que foi feito por ele, e sem ele, o Verbo, Cristo, nada do que foi feito teria sido feito. Ele é o Criador de tudo, mas ele não é só o Criador, ele é o centro de tudo. Tudo que foi criado para ele. Veja o que o texto diz no 16, na última frase: tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo tem que convergir para ele. Toda a nossa vida é vivida para ele. Tudo que fazemos para ele, nele, por ele. A vida cristã tem só um objetivo: para Cristo. Veja a continuação: ele é antes de todas as coisas, verso 17, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, e ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, em todas as coisas para em todas as coisas ter a primazia. Você está entendendo? Cristo tem a primazia do seu casamento, Cristo tem a primazia do seu ministério, Cristo tem a primazia da sua profissão, Cristo tem a primazia do seu ser. Ele está dizendo que ele foi o primogênito em criar todas as coisas e nelas ter primazia. Deixa eu dizer uma coisa: a sua vida fora disso que eu falei não tem sentido. É melhor você se levantar e viver no mundo. Se você viver uma vida para Cristo, fora de Cristo, é blasfêmia, pecado, heresia. Volta em Ageu para nós terminarmos. Agora o profeta Ageu vai dar o remédio. Qual é a esperança de Israel? Qual a saída para você? Se você estiver vivendo assim. Vamos ver a resposta de Ageu, a solução. Verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai vosso passado. Ele repete o que ele falou no verso 3. Não, no verso 5. Ele diz assim novamente: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Sabe o que ele está dizendo aqui? 2 Coríntios 13:15. Examinai-vos, pois se estáis na fé. Teste você mesmo. Examine-se a si mesmo. Examina a tua vida se ela está na fé. Se é pastor, teste o seu pastorado segundo as Escrituras. Se é diácono, teste o seu diaconato segundo as Escrituras. Se é obreiro, presbítero, teste o seu ofício segundo as Escrituras. Você é marido, pai, filho, cristão, teste o seu cristianismo à luz das Escrituras, para ver se você está na fé. Considere o seu caminho, reflita a tua vida, olhe para a tua vida, olhe para as suas ações, veja o que você está fazendo, abra os olhos. Qual é a saída, pastor? O que eu faço então? Ele dá a solução no 8. Subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei,
e serei glorificado, diz o Senhor. Qual que foi a saída? Presta atenção. Ageu diz para eles assim: parem de construir as casas estucadas. O que nós temos que fazer? Sai de Jerusalém, vai lá fora, nas montanhas, tem árvore plantada lá, cedro. Daquela madeira, vocês vão reconstruir o templo. Essa é a única saída, entenderam? Fora de Jerusalém, no monte, tinha madeira. Eles recolhiam a madeira para reconstruir o monte. Hebreus 13, verso 10 em diante, diz que Cristo foi crucificado fora dos portões de Jerusalém, para nos santificar. Fora dos portões de Jerusalém, um monte e uma madeira chamada cruz. Ageu está dizendo: voltem à cruz, voltem ao Evangelho, voltem à porta estreita. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me segue, porque aquele que perder a sua vida, aquele que achar a sua vida, perdê-la, e aquele que por amor de mim perder a sua vida, acha-la. A saída para nós é a cruz, é a santificação, é o reino, é o Evangelho avançar. Saiamos juntamente com Ele, fora dos portões, e levemos sobre nós o seu vitupério, pois não esperamos cidade presente, senão futura. Ele está dizendo: buscai as coisas do céu. Saiamos junto com Ele e vivamos o seu vitupério, sua cruz, sua perseguição, a porta estreita. É para isso que Deus está chamando a igreja. Vamos ser como Cristo, vamos seguir a Cristo, vamos viver para Cristo. Vamos abrir em Hebreus só para terminar, para você entender o que eu estou dizendo. Qual é a vontade de Deus para nós? Hebreus 13. Verso 10, Hebreus 13, 10. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue era trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, com oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do arraial. A ira de Deus queimou e esmagou Jesus fora dos portões. Verso 12. Por isso foi que também Jesus, para quê? Olha o propósito do templo: para santificar o seu povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Cruz, santificação, buscar em primeiro o reino. Aí ele termina: saiamos, pois, a Ele, a prioridade da igreja. Depois que Ele justificou nós, depois que Ele nos justificou, agora saiamos a Ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Saiamos e sigamos o seu exemplo. Saiamos a nos santificar. Saiamos a buscar em primeiro lugar o reino. Verso 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Não vivemos para esse mundo. Não damos prioridade a esse mundo. Não damos ênfase a esse mundo, mas o mundo vindouro, o mundo celeste. É isso que ele está dizendo. Saí da cidade, subi as montanhas, e lá colhei madeira, e dela me agradarei, diz o Senhor. Com essa madeira restaura o templo. Jesus fora das portas, na montanha chamado Gólgota, no cedro, na madeira chamado
cruz, morreu no nosso lugar, nos justificando. E agora Ele ordena que todos se arrependam, se convertam, sejam justificados, e agora o sigam em santificação. Porque nós não temos cidade permanente aqui, terrena, senão a futura. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar.